O também deve sofrer um novo reajuste, isso a partir de maio. Essa informação ela foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho. Eu quero chamar a Sulamita França para falar sobre esse assunto, porque, Sula, o último reajuste do piso nacional passou a valer no dia 1º de janeiro. Como é que deve ser feita essa mudança? Sula, conta pra gente. Elias, uma boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Elias, olha, foi o que o ministro afirmou, mas para a gente entender, ele disse que existe aí um espaço fiscal para que seja então reajustado o salário mínimo em maio deste ano. Mas o que seria esse espaço fiscal? Olha, eu vou explicar. O governo, ele tem aí um limite orçamentário para poder gastar o dinheiro, poder gastar então esses recursos com o povo brasileiro, mas existe aí esse limite orçamentário. Então, eles precisam saber como que a gente vai gastar esse dinheiro. Se por acaso tiver um espaço fiscal, deve então ser anunciada uma mudança salarial para 1º de maio. E a expectativa é que o salário mínimo seria aí de R$ 1.320. O salário mínimo de 2023, ele tem o poder de alterar ganhos e rendimentos de pelo menos 30 milhões de brasileiros. E os dados são baseados na pesquisa nacional por amostra de domicílio. De acordo com o ministro, Elias, a política mostrou bons resultados nos governos anteriores, até que foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o próprio Luiz Marinho, ele foi ministro do Trabalho entre 2005 e 2007. Em entrevista, ele disse que eles conseguiram mostrar que era possível controlar a inflação, gerar empregos e crescer a renda. Crescer também a massa salarial dos trabalhadores do Brasil inteiro, impulsionado aí pela política de valorização do salário mínimo. E é importante também que os agentes econômicos, o empresariado, os prefeitos, os governadores, eles precisam saber quando vai ser a previsão de base desse salário, né? Quando vai mudar, porque eles precisam se preparar. E, Elias, a gente foi até as ruas, conversamos com a população para saber o que elas acham, né? O que a população acha referente ao salário mínimo. Será que está atendendo? E a gente conversou também com o especialista para saber os possíveis impactos se a gente tiver um reajuste salarial. Vamos conferir. De forma ideal, o salário mínimo brasileiro deve ter valor suficiente para moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer, ou seja, tudo o que é básico para uma pessoa ter qualidade de vida. Mas não é bem a realidade da maioria dos brasileiros. Só de aluguel é 600 e pouco. Mas a alimentação que aumentou muito mais. Nem remédio, não dá, entendeu? Muito pouco, infelizmente. Não dá para pagar nada, só o básico do básico. Uma vergonha para o nosso país. Pelo custo de vida que nós temos hoje, o salário mínimo aqui no Brasil devia ser em torno de pelo menos R$ 3.500. Seria o certo, mais ou menos, para isso. Certo pelo índice de inflação que nós temos aqui no país. E desse jeito não dá para ninguém viver. O plano inicial do governo, ainda durante a transição, era promover o aumento já no dia 1º de janeiro. E agora é esperado reajuste em maio. Mas para o economista Guilherme Ventura, mesmo com o salário sendo reajustado, é importante que a inflação diminua. Todo aumento é bem visto, mas se a gente for levar em consideração que a inflação está rodando na casa de 0,5% ao mês, na verdade, de agora, de janeiro até abril, né, e para maio começar a vigorar, 2% já a inflação já levou em termos do poder aquisitivo do salário mínimo. Então, o principal é a gente conseguir realmente botar a inflação baixa, a inflação sob controle, porque essa é que corrói muito o valor do salário. E esse aumento ainda está limitado ao espaço fiscal. Existe um limite orçamentário para você conseguir gastar, né? Às vezes não é só a questão do dinheiro que tem no caixa do governo, mas sim dos limites do orçamento para conseguir gastar aquele recurso. Então, o espaço fiscal é justamente isso, tem um limite orçamentário que permita absorver uma despesa a mais com o salário mínimo. Em 2023, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.302. Porém, o valor do salário mínimo necessário para os brasileiros deveria ser 5 vezes maior, ou seja, R$ 6.641
R$1,58, segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O que acontece é que o mercado de trabalho não funciona assim, né? Na base do que precisa, é o que o mercado consegue pagar, né? Então, se a gente tivesse basicamente um salário tão alto quanto esse, né? Embora assim melhoraria as condições, mas desorganizaria muito o mercado de trabalho. Muitas empresas não iam conseguir contratar a esse salário e a gente teria um problema muito sério no mercado de trabalho. O salário médio da economia brasileira, por exemplo, é bem inferior a esse que o DIEESE calcula. Está complicado. Isso aí é o mínimo do mínimo. Para sobreviver, é sobreviver com esse dinheiro. Colocar em prática a organização financeira em casa nem sempre é uma missão fácil. E administrar trabalho, filhos e contas torna tudo ainda mais difícil. Por isso, é importante planejar e dividir as despesas. Não adianta só o chefe da família, o pai ou a mãe ficarem segurando as despesas lá se eu tenho outros membros da família e o dinheiro está sendo gasto de outras formas. Então, a melhor questão é realmente planejar, né, e se organizar para, além de controlar gastos, tentar conseguir também o máximo possível de aumento de fontes de receita, né, melhorias, né, eventualmente de trabalhos extras, né, o que possa ser conseguido para a família para aumentar a renda dela. Pois é, Sula, muito boa a fala do Guilherme, economista, que trouxe para a gente realmente várias questões importantes para entendermos como é que funciona o salário mínimo, o pagamento desse dinheiro. Mas olha, de fato, o salário mínimo é para sobrevivência, não é verdade? A gente vive aí passando por altos e baixos. Quem dera, né, se o salário estivesse naquela altura, a economia estabilizada e as pessoas também conseguindo aí viver melhor. Sula, o que se pede é isso, né? Viver melhor é viver um pouquinho melhor daquilo que tivemos aí nos últimos anos no país. Obrigado pelas informações, Sula.